Muito bem. Então vamos fazer a coisa funcionar na prática agora. Ah, quem participou das aulas de atendimento, que teve uma participação boa, eu gostei, em relação do que a gente veio fazendo, eu acho que foram as aulas mais frequentadas. Quem não participou teve oportunidade também de ver isso no Moodle que eu deixei gravado. Mas enfim, a ideia era fazer uma atividade que se aproximasse ao máximo do NetFC para que ajudasse vocês um pouco. Então é uma biblioteca que tem livros e associados. Mesma coisa do NetFC, que tem filmes e associados. O associado até a gente não trabalhou muito, ficou o nome, CPF e o construtor. O livro foi que a gente deu uma caprichada a mais, com título, autor, editor, ISBN, edição e ano de lançamento. Fez o construtor, obrigando pelo menos 2 atributos essenciais no livro, título e autor. Os demais, como sempre, é importante inicializar como vazio, para não dar erro de inicialização. E os seus get e set para todos os atributos. Foram feitos todos, isso aí. O ISBN a gente colocou uma regrinha, que deveria ter o tamanho exato de 11, senão a gente dava como valor inválido. Enfim, para quem quiser ver mais detalhes, está lá no vídeo. E aí a biblioteca fazia a gestão disso. A biblioteca tem um nome, né? A biblioteca do IFC, Biblioteca Mário da Silva. E livros e associados, então, vetores de livros e vetores associados. O construtor da biblioteca só dá esse nome. Tem acesso ao nome, o get, quem quiser, enfim, para fazer a página, o título bonitinho. Fixo, né, inclusive, não dá para alterar. E aí o cadastro, aí as funcionalidades, né? O cadastro do associado, onde eu recebo um associado e vou jogando em associados, né? Lembrando que des referencia o próprio objeto e ao vetor, então eu vou alimentando o vetor com um a um associado. E a mesma coisa o livro, que ao invés de colocar cadastrar, eu coloquei inserir. Vem o livro, eu insiro no vetor. Então ele vem da classe do PHP principal, seja ele texto ou HTML, lembrando que não tem exigência nenhuma de fazer página HTML, né? A gente já vai chegar ali. E um método que lista todos os livros, como poderia ter um que lista os associados. Ou seja, percorre o vetor de livros, pegando livro a livro. E aí, cada livro eu chamo os seus métodos, os seus get, para escrever na tela. Então, essa foi a atividade, mais uma vez, muito próxima da atividade que vocês têm que fazer. E aí, o PHP, onde a gente fazia essas manipulações, criava os objetos, é uma maior, eu tirei e deixei enxuto aqui só para a gente trabalhar na aula de hoje. Que é a gente quer inserir um livro. Agora, de fato, eu não quero mais vetor. Vetor não me interessa, vetor fica na memória e vetor se perde. Eventualmente, eu posso precisar de um vetor. Por exemplo, puxo do banco de dados, eu quero ver o catálogo de livros. Puxo do banco de dados, posso jogar num vetor, né, para facilitar a manipulação. E aí sim, para gerar um relatório, para escrever na tela, né, para apresentar os livros na forma de um catálogo. Beleza, né? Quando está no meu sistema, o vetor é legal porque ele é mais fácil de manipular, né? A gente sabe, domina bem como faz manipulação de vetor. Mas para armazenar, não é a ideia. Então a gente quer esse livro aqui, Harari. Talvez eu esqueça o nome do nome. Esse livro aqui que a gente criou um objeto na aula passada, eu queria que ele fosse para o banco de dados, né? Que quando eu rodasse o sistema novamente, ele ainda está lá. Então eu queria fazer aqui, e nem vou envolver a classe biblioteca, tá? Só para a gente facilitar. Eu queria que tivesse uma variável chamada banco de dados, um objeto, onde eu chamasse um método inserir, ou executar SQL, onde o meu SQL, para quem não lembra, ou para quem lembra, tivesse um insert. Insert, int, estão lembrando, né? Insert entre livros, e aí o nome dos campos, values, estão lembrados, né? Estão com saudade. Então eu queria fazer isso. Queria não, é o que eu quero fazer isso. Claro, a gente até pode montar esse
Ó, esse SQL aqui. Mas eu preciso ter meu banco, né? A gente já falou agora há pouco, eu preciso estar conectado a um banco. Então não adianta eu montar o SQL, posso até montar no string aqui, separado. Vamos simular, de fato, vamos lembrar das aulas de banco de dados. Criar um SQL, into livros, eu quero inserir o título do livro, opa, não é variável, né? O título, quero inserir o autor, quero inserir a editora, quero inserir o ISBN, aqueles 4 ali. Tem mais, mas são os 4 que a gente está vendo aqui. E que valores, né? Os valores, vocês lembram, tem que separar entre aspas, né? Colocar as aspas simples, que são as aspas, né? Apóstrofos. E aí os valores tem que vir aqui. Título tal, autor tal, editora X, ISBN tanto. Só que esses valores aqui não são fixos, eles estão no objeto. Né? Então vamos pegar do objeto. Então, a gente vai fazer concatenação de string. Não é? Que daria para a gente fazer assim. Livro 1, get, título. Né? Vamos quebrar aqui a string. Então vai ficar muito grande. Ver se ele aceita, se o editor aceita fazer isso. Aqui no lugar do autor, até vou copiar aqui. Get autor. Gente, fica um string feio assim. Os SQL são grandes, né? Vocês estão lembrados lá? O outro é o get editora. Vocês estão lembrados da aula de banco de dados? E get ISBN. Ao invés de executar aqui que não está funcionando, eu vou só imprimir na tela. Echo SQL. Vocês estão lembrados das aulas de banco de dados que os SQLs, eles são... É uma linguagem de programação, né? Então, se você pega sistemas, empresas que trabalham, sei lá, banco real, né? Banco de dinheiro, ou órgãos públicos, ou Detran que eu trabalhei, os SQL tem dezenas de linhas, chega a milhares, talvez eu exagere, mas centenas de linhas é comum ter um SQL. Então, são sim comandos complexos. Então, o SQL vai ser grande. Ó, SQL, falando SQL, e o L. Então, esse aqui tá feio, mas vamos escrever na tela para ver se tá ok. Eu já tenho meu CMD aqui. A gente tá na minha pasta IFC, PHP, banco de dados. Difícil. Banco de dados. Tá aqui o cadastrar livros. Vamos ver aqui, PHP, cadastro livros. Quebrou a linha. Não sei se essa quebra de linha vai dar problema. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um espaço. Vou concatenar. E reiniciar a string aqui. Agora sim. Eu não sei se essa fonte aqui não é muito pequena. Propriedades. Fonte. 24. Melhor. Então, deixa eu limpar aqui, CLS. Ó, insert entre livros, título, autor, editor, ISBN e os valores, entre aspas, o título, o autor, editora e aqui. E o SQL ele tem um ponto e vírgula no final também, né? Então, ponto e vírgula aqui. Então, é esse SQL que veja que a gente tirou um string com valores obtidos do objeto, né? E esse objeto provavelmente ia ser preenchido em um formulário, né? Que a gente vai futuramente criar no HTML. Então, os dados dali eu quero jogar para o banco. Então, eu misturei aqui o SQL
que tem uma sintaxe própria com valores obtidos do meu objeto livro que já estava preenchido. Beleza até aí? Aqui é só a montagem de string, tá, pessoal? Esse chave aqui, não sei se eu já tinha falado, agora eu já não lembro. Se não, essa chave aqui no PHP, ela possibilita que a gente coloque uma variável dentro de uma string, né? Isso aqui poderia ser feito assim também, fecha string, como a gente fazia mais, né? Concatena, deixa eu tirar a chave, terminou a variável, concatena, abre string e segue. Tem essas duas possibilidades. Eu até gosto dessa aqui também, só foi para fazer diferente. Então eu vou voltar aqui atrás. Então aqui, correta. Isso aqui é nada mais que um string, né, que por enquanto não está servindo de nada, porque eu não tenho meu banco, não tenho conexão, mas é isso que a gente quer executar para que esses dados possam ir para o banco. Então, já está de acordo que a gente tem a string, mas precisa fazer esses passos anteriores. Então, a gente precisa criar uma conexão, né, precisa criar o banco e precisa criar uma conexão. Como eu falei, a gente vai trabalhar com SQLite. O SQLite é um arquivo texto que eu podia simplesmente criar aqui. Novo arquivo e chamar de banco biblioteca.sql. É um arquivo texto. Aqui já seria meu banco, claro. Ele está vazio. E aí agora eu preciso me conectar a ele. Para a gente testar de forma isolada, eu vou criar aqui um arquivo chamado conexão.php. Esse vai ser o nosso arquivo, o nosso programa que faz a conexão. Aqui também poderia ter feito antes, né? Configurações, aumentar a fonte. 12. É que eu tô, mais uma vez, eu tô no Windows, né? E tá tudo configurado no meu Linux. Mas tudo bem. A gente vai se ajeitando. PHP. Como eu falei, vou criar uma variável chamada banco de dados. É esse objeto aqui que a gente quer fazer as conexões e as manipulações. O banco de dados, e agora já não tem muito o que esconder, a gente falou que existe uma biblioteca chamada de PDO, né, que é baseada em orientação a objeto. Então a gente vai criar um objeto da classe PDO. Legal? Isso aqui já é o nosso objeto conectado ao banco. Só que, como eu também falei, para a gente se conectar a um banco de dados, a gente precisa informar que banco é esse. Ele está num servidor, na mesma máquina, numa outra máquina, qual é o IP? Qual é o nome da base de dados? Está no IP 192.168.1.555. O nome da base de dados é biblioteca IFC. Tem usuário e senha? Tem. Senha é admin, o usuário é admin, senha é admin. Então você passa esses parâmetros, que seria o mais comum com um banco tradicional. Mas como a gente falou, a gente não vai para um banco tradicional para facilitar a nossa vida. A gente vai para o SQLite, que a gente viu que a URL tem esse padrão aqui. SQLite, o nome do banco. Por acaso, a gente já criou o banco ali. Biblioteca.sql. Banco, biblioteca. É isso? É. Bem, se tiver diferente, ele vai criar um novo. Então, com isso aqui, ele já faz a conexão. A conexão, ok. Se der algum erro, né, e podem ser vários tipos, a gente vai comentando, ele vai dar um monte de mensagem lá na linha do comando, mas se não, se ele só escrever aqui, é que está correto. Então vamos lá, salvei, o nome do arquivo é conexão, PHP conexão. Conexão ok, deu certo, será que deu certo mesmo? Por exemplo, eu vou apagar aqui, excluir, vou rodar novamente. Conexão ok, e ele cria o arquivo. Vou gerar erros propositais. Por exemplo, errei a URL aqui. Coloquei SQLite assim. Erro. Exceção do PDO, não pôde encontrar o driver na linha 3. A linha 3 é justamente isso. Então ele não encontrou esse banco. Né? Está aqui o construtor SQLite. Deu erro, claro, a gente provocou o erro. Um outro erro, no caso do SQLite, que poderia ocorrer, é se a gente não tivesse feito a configuração lá.
eu vou voltar ali, SQLite, e vou comentar. Salvei. Vamos limpar a tela, conexão. Erro também, ó, e tal SQLite, né? Eu já corrigi e ele não encontra, porque não está configurado o PHP. Por isso que vocês precisam, primeira coisa é vir aqui no arquivo, tirar o comentário e salvar. Agora eu rodo novamente, conexão ok, está criado o arquivo, ele não chega a ser um arquivo texto, tá? Mas é um arquivo de banco, um arquivo binário, mas um banco muito simples, um banco que ele roda localmente, que ele não tem usuário e senha, ou seja, não tem segurança nenhuma. Então é para fins didáticos, pedagógicos, de estudo. Beleza? Estamos prontos. Então ele é o nosso banco e a nossa base de dados, né? Lembrando que um banco como o MySQL, eu posso criar várias bases, vários bancos, né, que a gente chama de bases dentro. Esse aqui é um para um banco, uma base. Prontos para inserir? Então vamos inserir. CLS. Tá, né? Precisamos outros passos. Eu ia simular um erro, mas enfim. Então aqui, essa conexão, eu vou trazer para cá. Depois a gente vai fazer da melhor forma, mas eu vou trazer aqui. Eu tenho o meu banco, está conectado, tenho o SQL, agora eu preciso executar o SQL. O que eu vou fazer? O método executar SQL não existe, né? Porque está em português tudo, mas existe um método muito parecido chamado de exec, onde o que eu passo nele? O SQL. Olha que maravilha. Então, se eu faço simplesmente isso, ele já executa o meu SQL. Vamos ver o que vai acontecer. PHP, cadastro livro. Ele não gerou nenhum erro. Só que, deixa eu ver se o arquivo ele vai mostrar alguma coisa para a gente. PHP, banco de dados. Vejam só, ele continua com 0K. Eu até gostaria que ele tivesse mostrado deixa eu ver se o VARDUMP ele mostra alguma coisa. A mensagem de erro. Mas aquilo, ele é tão simples que nem o erro ele mostra. Tá, beleza. Ele retornou falso. O que a maioria desses métodos de banco de dados eles fazem? Se dá erro, ele retorna falso. E se dá certo, ele retorna quantas linhas foram alteradas, né? Por exemplo, inserir, ele só insere uma. Mas se você manda atualizar, remover todos os livros que tem o nome de ajuda. Então ele vai remover lá 74 livros e vai retornar aqui um inteiro 74. Mas se ele retornou falso, é porque ele deu erro. Eu achei que ele ia dar mensagem, mas realmente ele não dá. Por que ele deu erro? Tá o nosso SQL e tá o banco. Falta a tabela, pessoal. A gente precisa criar a tabela. Eu não sei qual é a experiência de vocês em criação de tabela. SQL tabela. Porque geralmente a gente usa, quando a gente tiver uma SQL, a gente vai usar uma ferramenta, o PHPMadmin, que é legal, onde você tem uma forma visual de criar tabela, que facilita. Mas aqui a gente vai criar uma tabela simples e não custa a gente reviver a sintaxe do SQL para isso, até porque é bem simples. Então a gente vai fazer um create table, que eu vou chamar de livros, A classe ela representa um livro, então é no singular. A tabela ela armazena vários livros, então no plural. E esse livro ele tem os seus atributos, lembrando sempre do ponto vírgula no final. Vocês também sabem, eu não vou ficar entrando nesses detalhes, mas na medida das dúvidas a gente vai reforçando uma coisa ou outra. Toda tabela, normalmente uma tabela, ela precisa de um identificador único para os dados que ele está sendo inserido, para que ele possa ser identificado. Não adianta eu sair jogando um monte de livro e na hora que eu precisar dele eu não conseguir localizá-lo.
Então, por exemplo, se eu tenho o meu cadastro na Receita Federal, eu tenho meu CPF, ele é único. O meu CPF não existe outro no mundo, ou no Brasil, né, onde só existe CPF. É o meu identificador único. No IFC, vocês têm um número de matrícula, que é único. Em todo o IFC não tem ninguém que tenha o mesmo número de matrícula que o de vocês. Então, isso na orientação objeto a gente chama de chave primária, que é um identificador. A gente poderia pensar aqui em colocar, por exemplo, o ISBN. O ISBN ele é único. Mas na prática, apesar desse controle dele ser único, a gente tem que fazer no sistema, na prática, o que se faz é criar um ID, um identificador, que é um inteiro, integer, e ele tem, os bancos de dados têm um facilitador que é criar um inteiro sequencial. Começa do 1, 2, 3, 4, 5, e ele faz esse controle sozinho. E ele vai ser a nossa primary key, nossa chave primária. No caso do SQLite, ele já faz sozinho essa questão do auto-incremento, como é chamado. Quando a gente for para o MySQL, aí você tem que marcar uma opção lá dizendo, ó, ele é auto-incrementa, não sou eu que vou controlar, pode controlar sozinho. Então aqui a gente já cria o ID, que é a nossa chave primária, é o inteiro, e vai crescer sozinho. Essa tabela de livros também, e aí eu vou seguir a classe, vou fazer bem certinho. Tem um título, autor, editora, título, texto, autor, também texto, editora, também texto. O que temos mais? ISBN, eu coloquei como string, que pode ter traço, né? Edição e no lançamento. Texto, text, né? Sou eu falando texto, mas o tipo é text. Em inglês é um tipo de dados, né? Igual tem string, aqui eles chamam de texto. Editora, ISBN, também text. Aí tem edição, esse aqui eu vou colocar como integer. Coloquei minúsculo lá, né? Mas tanto faz, tá? Edição, integer. E, por último, o ano de lançamento, né? Ano lançamento. Também integer. Ok? Essa é a nossa SQL. Aí, dá para fazer a criação da tabela, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho meu banco de dados que vou executar o SQL. Vamos rodar isso aqui para ver o que vai acontecer. Conexão. Variável indefinida. Aqui eu não chamei de SQL, chamei de SQL tabela. Agora deu certo. Como é que eu vou saber? Eu vou olhar aqui, olha, o meu banco de dados SQL tem 8K, né? E de fato, a gente deveria ter, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui o arquivo, que aí quando a gente conectar, ele vai dar, ele cria de novo, né, se não existir, e vou dar um var dump, só para a gente ver. Retornou um inteiro, criou pelo jeito, tá aqui com 8K, não deu falso, então ele retornou 0 porque não foi inserido nenhuma linha, né? A gente só criou a tabela vazia. Mas se não retornou falso, é porque deu certo. Então agora a gente já tem a conexão com o banco, já tem a tabela criada, agora vamos partir para fazer as inserções e consultas no próximo vídeo. Até já!